Fala, galera do Razão Tricolor, começou a Sul-Americana, sim, começou. Não, o Fortaleza joga mais tarde, mas começou. Nosso grupo já tem líder e já tem lanterna, né? Já começou mesmo a Sul-Americana. Vamos trocar essa ideia hoje, falar um pouco do que esperar do Fortaleza nessa competição e no jogo de hoje, por que não, contra o Palestino, já que o São Lourenço já abriu essa vantagem aí, já é primeiro do grupo. Falar sobre todas as nuances da Sul-Americana também, explicar um pouco da situação dos grupos, de como que vai ser a classificatória. É esse vídeo que você precisa para tirar todas as suas dúvidas de como será a nossa caminhada em mais uma competição internacional, no caso, a segunda vez que participamos da Copa Sudamericana Comembol. Vamos nessa. Oh, meu amado tricolor, você é minha razão, você é minha paixão. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no Razão Tricolor. Me chamo Danilo Everton e vocês já me conhecem daqui e lá do Arquibancada BB, você me conhece de algum lugar? Pois é, estamos aqui fazendo conteúdo todos os dias do Fortaleza para torcedores do Fortaleza e para os outros também que querem conhecer um pouco do Fortaleza. Então seja bem-vindo ao Razão Tricolor, que você já comece deixando esse like, se inscrevendo no canal. Hoje é quarta-feira, tem jogo do Fortaleza, 7 da noite, não é bom, não é legal o horário, mas é o que temos, né? O que temos. Jogo que, se você não for ao Castelão, só pela Paramount Plus, esse é o jogo Fortaleza e Palestino, hoje, 7 horas da noite, na Arena Castelão, informa. Então deixa o like, se inscreva no canal, ativa esse sininho aqui que é muito importante. Se você quiser ajudar ainda mais o Razão Tricolor, você tem 3 membros aí para você escolher. Seja Mosaico, Razão e Conselheiro, você financeiramente apoia e ajuda este projeto a crescer ainda mais. E a gente vai virar bicho aí de novo nessa América do Sul aí, trazendo muito conteúdo dos lugares onde Fortaleza passar. Já está garantida aí Chile, Argentina e Venezuela. Então, será essa a nossa missão pela questão sul-americana dos países aí, conhecer e trazer um pouco dessa história para vocês. Mais uma história do Fortaleza. Descobriu todos os jogos, tá? Todos os jogos internacionais do Fortaleza foram cobertos aqui pelo Razão. E esse membro apoia demais a gente a fazer ainda mais esse tipo de movimento, tá bom? Então, chega junto, é nós e vamos falar da Copa Sul-Americana que começou ontem. Começou ontem, mas na verdade já tinha começado, né? Para quem não sabe, quem tava meio perdido, a Sul-Americana, não para os brasileiros, mas para alguns países, ela tem sim a questão eliminatória regional, que é do país, né? Nacional do país. Por exemplo, o Peñarol, para se classificar para a Sul-Americana, ele teve que inventar o River Plate do Uruguai. Então, ele enfrentou lá o River Plate e passou. Teve algumas definições. Por exemplo, ele deu o Quito, que teve que disputar com o Delfim para chegar à fase de grupos. Mesma coisa aconteceu com um dos nossos adversários. O Estudiantes de Mérida teve que passar pelo Deportivo Táchira e eles empataram o primeiro jogo e foram para os pênaltis. Era um jogo só, né? Era um empate. E o Estudiantes de Mérida passou com 3 gols de pênalti e um Desportivo Táchira. E também o Palestino, adversário nosso de hoje, ele teve que passar por essa eliminatória. Ele enfrentou o Cobresal do Chile para ver quem ficava com a vaga para entrar na fase de grupos da Copa Sul-Americana. Olha o que você acha que você não sabia disso. Então, 2 adversários, um gigante que não está no nosso grupo, que é o Peñarol, mais 2 adversários, o Estudiantes de Mérida e o Palestino, eles tiveram uma fase pré-grupos de Sul-Americano. No Brasil não existe mais isso, né? Não existe mais essa situação. Os times brasileiros já vão direto para a fase de grupos. Então, deixa eu mostrar para você como começou essa situação de fase de grupos. O Audax perdeu para o New Old Boys, é o time lá do menino Voivoda, né? Do maior técnico da história do Fortaleza. Foi lá e ganhou. O Goiás empatou com o Santa Fé, em Goiânia. O César Valeiro perdeu para o LDU Quito de 2-1. O Estudiantes de Mérida perdeu para o São Lourenço com 1 a menos, um golaço de fora da área, um chutaço assim,
muito dava para pegar no goleiro. Poderia ter sido empatezinho, né? Mas enfim, São Lourenço ganhou de 1-0. Esse aqui é o nosso grupo, o grupo H. O Santos ganhou do Blooming. Foi lá e ganhou. O Blooming com um jogador a menos. E quando eu gravo esse vídeo, está acontecendo Milionários de Defensa e Justiça. Para você ver que eu estou gravando 23h40, quase meia-noite. Eu estava esperando esse jogo acabar aqui para trazer a melhor informação possível. Fortaleza e Palestino, mais tarde, como eu falei, 19 horas, vocês estão ligados. E esse é o grupo H do Fortaleza, que está constituído de São Lourenço, Fortaleza, Palestino e Estudiantes de Mérida. Já temos um líder, 3 pontos, uma partida jogada, uma vitória, um saldo de gol. Fortaleza enfrenta o Palestino hoje e pode assumir essa liderança do grupo se vencer por 2 gols de diferença. Vencendo por 2 gols de diferença, ele passa o São Lourenço. São Lourenço que vai ser o segundo jogo do Fortaleza na Sul-Americana. Então, já temos que começar a correr atrás dos nossos objetivos e se a gente quer passar em primeiro ou segundo, temos que já começar a estreia em alto nível aí para passarmos de fase. Agora eu já explicar um pouco para você. Você está meio perdido, não vou te explicar direitinho. Se liga. Deixa o like e se inscreva no canal. Mas se liga aí, ó. O São Lourenço já tem 3 pontos. Fortaleza, se Deus quiser, ganharemos e faremos 3 pontos também. O saldo de gol vai ser a divisão. Esse primeiro colocado do grupo, de todos os grupos aqui, ó, do G, do F, do E, até o A, vou focar mais nesse nosso aqui. Esse primeiro colocado ele vai direto para as oitavas de final da Copa Sul-Americana, ao final da 6ª rodada da fase de grupos, né? Essa é só a primeira que vai começar. Então, esse primeiro passa direto para as oitavas. O segundo colocado, ele não passava até ano passado no regulamento da Sul-Americana, Comembol Sul-Americana. Agora passa, mas passa por uma fase em que ele não vai para as oitavas, mas vai ter um playoff para disputar uma vaga nas oitavas com quem? Com os times que vêm da Copa Libertadores da América. Você lembra naquela conversa que a gente teve ano passado, que a gente dizia assim, o terceiro lugar Fortaleza tá bom, que a gente cai na Sula nas oitavas. Você lembra disso? Pois é, esse ano mudou. Os terceiros colocados lá da Libertadores, eles vão vir para uma disputa desse playoff junto com os segundos colocados da Sul-Americana. Dito isso, o time da Libertadores contra o time da Sul-Americana, eles se enfrentam. E aí, os times que foram primeiro colocados ficam de flosou esperando esses adversários na oitava de final. Então, tem esse playoff no meio do caminho, entre a fase de grupos e a fase de oitavas, tem esse playoff para os segundos colocados da Sul-Americana com os terceiros lugares lá da Libertadores. Até aí tudo bem, tudo entendido, né? Como que vai ser essa divisão de jogos, Danilo? Por exemplo, se o Fortaleza for o primeiro, ele vai estar nas oitavas, direto. Se ele for segundo, ele, por exemplo, sendo o primeiro melhor segundo de todos os grupos da Sul-Americana, ele fica numa posição chamada 9, de 9 a 16. Aí fica o 9, o 10, o 11, o 12, o 13, o 14, o 15 e o 16. O que quer dizer isso? Esse 9 é o melhor segundo lugar da Sul-Americana. O 10 é o segundo melhor segundo lugar da Sul-Americana. E assim por diante. O 11º é o segundo melhor, é o terceiro melhor segundo da Copa Sul-Americana. E aí vamos preenchendo todos esses requisitos. Quem for o primeiro vai para o 9, o 10, 11, 12, 13, 16. Pronto. E na Libertadores, como é que vai ser resolvido? Os terceiros lugares que vão vir para disputar contra os segundos lugares, eles vão acontecer o seguinte: o pior terceiro da Libertadores, ele enfrenta o melhor segundo da Sul-Americana. Vamos em termos práticos. Deus quiser, a gente vai estar nas oitavas, tá? Então, nas oitavas, se Deus quiser, passa adiante. Mas se o Fortaleza for um segundo melhor segundo dessa fase de grupos, ele enfrenta o pior terceiro colocado da Copa Libertadores. Como é que vai definir isso? Em pontos e em saldo de gols. Beleza? Então, esse playoff vai ser 9 ao 16, 17 ao 20, alguma coisa. São 8 times para cada lado. A partir disso, passam esses
ganhadores desse playoff para disputar as oitavas de final da Copa Sul-Americana com os primeiros colocados que já estavam garantidos lá. Pronto. Aí, a partir daí, vai ter o quê, Danilo? Então o primeiro confronto do playoff já fica como o pior já enfrenta o pior primeiro lugar? Não é assim. Vai ter um outro sorteio depois que definir esse playoff. Playoff decidido contra os segundos times de cada grupo da Sul-Americana, contra os terceiros times mais bem classificados da Copa Libertadores. Playoff, eles se batem. Os ganhadores saem e aí há um sorteio para ver nas oitavas de final esses caras que ganharam os playoffs contra os primeiros lugares da Sul-Americana que já estão lá de Flusô, esperando seu adversário. Então poderá ter outro sorteio. Agora, o Fortaleza será envolvido em algum desses momentos. Se ele for primeiro, ele vai ficar de Flusô, esperando os playoffs se decidirem, e aí para saber o seu adversário, ele vai esperar o sorteio para isso. E se ele for segundo, passando em segundo do grupo, dependendo da colocação dele, ele vai para o playoff, enfrenta o time que cai da Libertadores e, a partir daí, também participa de um sorteio para saber quem será o adversário, se ele passar, lógico, né, para as oitavas de final. Então, é um regulamento diferente, interessante, porque só passava um e agora passam 2 por conta desse playoff aí. Quem não lembra, no passado, os terceiros lugares já caíam nas oitavas contra os primeiros lugares da Sul-Americana. Esse segundo lugar da Sul-Americana não valia de nada. Era só disputar a fase de grupo e ir embora. Então, basicamente, é isso. Então, a Sul-Americana se constitui desta maneira, desta forma, ela se constitui e a gente fica na torcida. É uma competição que começa hoje, acho que a torcida deve comparecer até com interesse na competição, apesar de que estamos todo mundo olhando lá para o outro lado, né, lá para o sábado, na verdade, e o Fortaleza tem essa incumbência aí de mais uma competição internacional, se Deus quiser, a gente vai fazer ela com muito sucesso. Agora, tem premiação, o Fortaleza ganha $900 mil para disputar essa primeira fase de grupos, né? $900 mil para disputar a fase de grupos. Os confrontos do Fortaleza, já falou muito aqui, primeiro é contra o Palestino hoje à noite, depois daqui a 15 dias é contra o São Lourenço na Argentina, depois volta, pega o Mérida, depois volta, pega o São Lourenço e depois disputa 2 foras, que é Palestino e Estudiantes de Mérida lá no final. Então, são jogos que o Fortaleza em casa precisa ser são definitivos, ter essa situação de melhor time mesmo e tentar biscoitar aí, principalmente contra o confronto do São Lourenço, a situação de vitórias ou empates aí. Agora, muito se cogita ou muito se pergunta sobre que escalação o Vojvoda deve colocar mais tarde, né? Então, vamos tentar aqui fazer um esboço. Eu não tenho todas as pecinhas de quem eu queria aqui, mas vamos, na medida do possível, colocar um time com a cabeça, tentar entrar um pouquinho na mente de Juan Pablo Vojvoda e tentar fazer essa situação aí, aqui nesse vídeo ainda. Vamos lá. Vamos falar agora a gente falou sobre a Sul-Americana, regulamentos, etc. E eu queria pedir para você deixar o like, te lembrar, né? Deixar o like, se inscrever no canal e para você vir junto com a gente aí nessa análise ou nessa total chute de qual será a escalação do Vojvoda logo mais. Vamos colocar aqui na tela. Esse foi o time que jogou contra o Ceará, né? Fernando Miguel, Tinga, Brites, Tite, Pacheco, Sacha, Pochettino, o Caio, Galhardo, o Cero e o Moisés. Esse foi o time que jogou. Informação que a gente tem é que o Esteves deve estar disponível, o Romero deve estar disponível, o Samuelzinho deve estar disponível também, volta na conjuntivite, e o Abraão está disponível, o Vojvoda às vezes leva ele, às vezes não leva. E aí vai faltar, como eu disse, vai faltar algumas peças. Quem falta aqui? O Zanocelo, falta um meia, né? E falta também o Chapo e o goleiro, né? O Maurício Kozlinski, tá bom?
Tinha falado dessa discussão, bota o Kozlinski hoje, porque o único para sábado que tem é o Fernando Miguel, assim, de mais tarimbado, né? O outro é o Kennedy, outro goleiro, o reserva é o Kennedy, então acho interessante que o Kozlinski venha para não dar sopa ao azar e o Fernando Miguel contundir, sentir alguma coisa aí, vai que, né? Aí tem que jogar com o Kennedy, porque o Kozlinski não tá nessa situação lá de habilitado ao Campeonato Cearense. Então, poderia ser o Kozlinski aqui, né? Vou colocar aqui uma ideia aqui. Deixa eu colocar aqui um botão aleatório e eu já vou pedir à produção para intensificar a nossa situação de atualização da nossa prancheta, que vocês sabem que eu uso pra caramba, até para ficar mais fácil, né? Você que está do outro lado aí, me ver e ver essa formação aí, não ficar só imaginando o que eu estou falando, ou ter que prestar muita atenção para entender o que eu estou falando. Então vamos lá, botei aqui um vermelhinho aqui, viu, galera? Então, imaginação é a alma do negócio. Kozlinski, tá bom? Eu manteria o Tite fora, eu guardaria o Tite para o Clássico Rei. Eu, Danilo, né? E o Brites, não sei. Podemos já falar sobre isso. Mas para essa opção, a gente tem o Ceballos, né? A gente tem o Benevenuto e tem o outro, que eu vou colocar aqui. Vou colocar um novo aqui, o Chapo, né? O Bernardo Chapo. Poderia também ser um jogador que poderia agregar aí ou fazer sua estreia já nessa Copa Sul-Americana, um time, cara que está até mais tempo no grupo, né? Tá desde a sexta-feira, como fosse muito tempo, né? Mas quase uma semana aí, então acho que o Chapo pode tava jogando, tá com condição física, tá habilitado, acho que pode rolar um Chapo. Mas pensando no Vojvoda, acho que o Chapo não vai não, nem o Brits, acho que ele vai fazer a zaga de Bené e Ceballos. Na lateral direita eu guardaria o Tinga. Tinga vem de lesão, jogou bem o clássico, enfim. Eu iria de Dudu. Mas pode ser o Tinga aqui também. O Pacheco eu manteria. Acho que é o único titular que eu manteria. Acho que nem que o Esteves esteja habilitado. O próprio Samuel que jogou por ali. O Crispim, que já fez a lateral esquerda também. Pode ser uma opção, mas eu manteria ali o Pacheco. Aqui no meio eu guardaria o Sacha. Jogou demais. Eu manteria a estrutura de time e colocaria o Zé Welles. O Caio é um cara muito difícil de tirar, mas o Pochettino eu posso tirar. Eu acho que o Caleb também demonstra muita qualidade, acho que pode ajudar. E eu faria essa trinca aqui no meio de campo. Ou traria o Crispim, ou traria o Pikachu, e aí eu manteria ou Hércules, né? Deixa eu mudar. Tiraria o Caio, botaria essa trinca aqui. Aí fecharia essa trinca aqui. Ou faço melhor. Tá vendo que é difícil, galera? Tô falando pra vocês que é difícil. Pikachu. Então colocaria 2 volantes, o Caleb pela esquerda e o Pikachu, o Caleb sendo sempre esse cara que faz um terceiro homem de meio. Beleza? Acho que esse aqui é o meio de campo meu. Eu acho muito plausível vir esse meio de campo, apesar de que eu vejo o Caio aqui. E eu vejo o Sacha também aqui. Mas vamos colocar um time aí mais descansado. Vamos pensar nisso. Aqui na frente, meu amigo, eu tiro o Moisés, viu? Colocaria Romarinho e Lucero. Sem sombra de dúvidas, acho que o Lucero não dá para tirar, né? É um cara muito matador. Apesar de que o Romero pode ter essa oportunidade de chegada no ataque. Enfim, o Fortaleza tem muita gente, né? Mas o Vojvoda tem que pensar em 2 jogos, né? Tem que pensar em 2 jogos aí. Com essa relação. Agora, tira o Pikachu, bota um 4-3-3 mesmo, coloca aí o Romarinho, Guilherme e Lucero. É um bom time também. Zanocelo, cara, por que não? O Zanocelo ser uma estreia também aqui. Pode ser o Chapo, pode ser o Zanocelo. Acho que é bem interessante esse elenco do Fortaleza para ele fazer algumas mexidas. Lógico, o Caio é muito difícil a substituição dele, né, cara? Muito difícil mesmo. Mas um dos 2 atacantes eu acho que tem que guardar, sabe? Seja o Galhardo ou seja o Lucero. Como a gente tá trocando uma ideia franca e de boa aqui, eu
viria também com essa formação, que foi uma formação que jogou contra... Que jogou assim, né? Contra o Santa Cruz, o meio para frente foi assim: Caleb, Pikachu, Lucero e Galhardo. Eu colocaria um jogador mais quebrador de linhas e manteria isso aí. Porque a gente estava falando com o Sudaca Brasil, o Bruno Cortez, lá na segunda-feira. Você que não viu, veja, está até no Spotify o nosso podcast. Foi migrado para áudio também. Ele falou que o Palestino tem pontas muito rápidos, né? E parece o estilo de jogo, assim, ele falando, a gente achou muito parecido com o estilo de jogo do nosso rival, que jogamos sábado. Então, acho que é essencial ter esse leão de chácara aqui, né? Que é o Zé, ou pode ser o Sacha. Eu acho muito plausível ter esse jogador que faça, né, essa situação de guardar um pouco mais a defesa. Ter uma linha de 4 é importante para os pontas, como são bons, ele falou, são rápidos, assim como o Eric e o Janderson, que são rápidos também. O Fortaleza conseguiu fechar bem os espaços, né? O Fortaleza conseguiu ganhar as posições desses pontos do Ceará. Um palestino deve jogar na mesma toada do Ceará também, que ele falou, é um time que joga com muita intensidade, até 20, 30, 35 minutos, e depois arrefece um pouco, e o Fortaleza, se fazer o mesmo jogo, eu acho muito parecido a questão de encaixe dessa situação do Ceará nessa situação aí do Ceará com o Fortaleza. Então, pode ser que o espelho do jogo que foi do Ceará pode funcionar para esse jogo contra o Palestino. Eles jogam no 4-1-4-1, ou então 4-3-3, né? Podemos dizer assim. E aí seria mais ou menos dessa forma assim, ó, um 4-1-4-1, ou mesmo um 4-3-3, com um atacante fixo, 2 pontas mais velocistas, um leão de chácara, que no caso aqui é o Zé, lá no Ceará é o Richardson, e um volante que guarda mais a posição, ou os que reforça mais esse leão de chácara, que seria ali, comparando ali o Ceará, o Rezende, né? Aquele Rezende lá que jogou contra a gente, e o Castilho seria esse meia que chegava mais ao ataque para ter esse quarteto ofensivo. Então, a explicação dele, pelas pesquisas que a gente fez, tudo isso eu consegui ver que tem uma relação muito, muito próxima do estilo de jogo do Mourinho com o estilo de jogo do Palestino que nos enfrentou logo mais. Então é isso, meus amigos. Muita informação, mas precisávamos falar de Sul-Americano, precisávamos falar um pouco do Palestino e, quem sabe, um pouco também tentar adivinhar aí pelo menos uns 60%, 70% do Vojvoda. Agora fica com vocês aí nos comentários. Muita gente tem a fita na alma, eles me esculhambam nos comentários. Você quer botar time reserva, aí perde e fica chorando no pós-jogo e não sei o quê. Calma, a gente está só trocando ideia, bebê. Calma, tenha paz no seu coração. Você precisa aprender a falar com as pessoas. Então, nós gostamos de você, viu? Somos do mesmo lado. Então, fale aí nos comentários qual time que você colocaria contra o Palestino. Eu sei que é uma pergunta de todas as lives que aconteceram até o dia de hoje, mas é muito importante a gente saber como o torcedor queria ver o seu time, né, em campo. Beleza? Então, é isso. Se você não deixou o like, deixa o like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, comente, né? Comente aí como que vai ser o seu time, que seria o seu time, ou que você imagina que o Vojvoda esteja aprontando para o jogo de logo mais. A gente sabe que é um jogo importante, é um jogo de Sul-Americano, mais um jogo internacional, um grupo que acho que o Fortaleza pode se dar muito bem, pode ser primeiro, seria bem legal, né? Ser primeiro do grupo da Sul-Americana, por que não? Mas a gente sabe que as dificuldades vão vir e também que temos um jogo de 100 e tantos anos, né? Podemos dizer assim, o jogo de sábado aí em busca desse pentacampeonato. Então, é com inteligência, é com capacidade, raciocínio, acho que o Vojvoda tem tudo isso e vai montar o melhor time possível para a gente conseguir essa vitória, tá bom? Espero mais tarde aí nas nossas lives. Não sei se vai ter esquenta, mas pós-jogo, com certeza, nós estaremos aqui no Razão Tricolor falando para você tudo que aconteceu nesse jogo, se Deus quiser, um pós-jogo de vitória. Vá ao estádio, grite pelo seu time, comemore,
bote ele para as cabeças. O Fortaleza é gigante, ele não pode priorizar coisas, ele tem que jogar todas, com o elenco que ele tem que jogar todos os jogos de maneira em que ele busque a vitória e, mais que isso, que ele consiga ser bem competitivo em todas as competições que iremos disputar nesse ano de 2023, tá bom? Um abraço. Vamos pro jogo. Vamos assistir o jogo. Paramount, se você não puder ir, como eu, que estou em São Paulo. Quem puder ir, vai pro jogo. E gritar, incentivar energias positivas. É assim que a gente segue e é assim que a gente gosta. Valeu!